Gente, eu aproveitei a deixa. A gente iria fazer o próximo vídeo dando continuidade ao exercício. E eu vou sempre lançar agora assim, um vídeo de exercício de limites, né? Que seria, no caso, a gente já terminou esse assunto. Aí vai ser sempre um exercício de limites com um vídeo teórico, dando continuidade ao assunto de cálculo, que seria agora derivadas. E eu decidi que eu tô inspirado hoje. Bom, eu não estudei, fiz vagabundo o dia inteiro hoje jogando Valorant. E meu PC morreu, pra minha tristeza, não vou conseguir jogar Valorant por um tempo. E como eu não aproveitei muito o dia, eu além disso tenho que dormir um pouco mais cedo, porque eu tô com um problema que eu tenho dormindo meio mal, e eu tô com, não sei se é conjuntivite ou é só o olho inchado mesmo, que eu acho que é o olho inchado mesmo, por causa do sono. Aí o que acontece? Eu vou gravar esse vídeo de derivada, né? A gente vai dar continuidade. Sempre um vídeo teórico, dando continuidade ao assunto de cálculo vigente, mais um assunto de exercício de limites, até acabar os exercícios do Guidori, beleza? E é isso mesmo, gente. Vai zerar esse livro aqui no canal. É isso aí. Arrochando nele. No livro, né, no caso. Pelo amor de Deus. Vai ele. Bom, dando continuidade, vamos lá. A gente vai falar sobre derivadas. Nossa, e esse é um assunto que eu gosto, cara. Derivadas é um assunto que eu curto. É derivada integral. Por que é um assunto que eu gosto? Porque eu acho bonitinho a escrita. Simples. Da integral vem. Gente, eu me lembro que, cara, esse tracinho que, tipo, fazia da integral, né? Da integral primitiva, que seria o conceito de antiderivada, assim. Mano, é tão bonitinho de escrever ele, assim. Eu via eles nos papéis, naqueles exercícios de série, tá ligado? Véi, era muito bonitinho a escrita. Eu falava, caraca, velho. Mano, quero aprender logo cálculo. Quero logo aprender cálculo. Que legal, que bacana. As ideias do infinito, tal. Inspirei. Aí eu fui e aprendi cálculo, né? Mas aí chegou, né, nas antiderivadas e eu já tava satisfeito quando eu já tava usando o símbolo da integral. Eu entendia, entre aspas, né? Porque assim, a integral tem três significações, né? Uma delas é a própria antiderivada mesmo. A outra seria a soma de áreas. E a outra, enfim, não vou dar spoiler. Aí possivelmente você tá falando, a outra você esqueceu, né, safado? A outra eu esqueci mesmo. Mas eu acho que era somatório. Mas não, já a soma de área já é baseada no somatório. Enfim, eu esqueci a terceira interpretação. Mas vamos dar continuidade logo nisso aí. E bora parar de falar, né? Derivadas, gente. Vamos lá. O que seria uma derivada, Matheus? Não, a gente não vai começar o vídeo assim. Como a gente começou limites, cara. A gente vai trabalhar direitinho. Bora lá, noção intuitiva de derivada. É assim que a gente começa. Derivadas. Bom, pra gente explicar derivadas, você vai ter que ter conhecimentos de matemática básicos. Como, obviamente, se você está aqui vendo cálculo, você tem que ter conhecimentos de matemática básicos já adquiridos, já conhecidos. Você não precisa ser o rei da matemática básica, porque, cara, eu vou te dizer, tem pessoas que conseguem criar exercícios de matemática básica que esses exercícios podem até que esses exercícios são mais difíceis do que alguns da faculdade, tá? De prova mesmo da faculdade, sem zoeira. Porque, convenhamos, gente, prova de Olimpíada, por exemplo, de matemática, pesa, tá? Enfim. Então, o que acontece? Alguns conhecimentos que você tem que ter, primeiro, obviamente todos os conhecimentos de função. É basicamente só isso. E algum de geometria analítica. O que acontece, gente? Quando a gente pega o plano cartesiano e pega uma função qualquer, aí a gente vai trabalhar com uma função conhecida, né? Vamos trabalhar com a função conhecida, tá bom? Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma função aqui. Uma função que é uma linha. Uma função delineada, modelada pela fórmula ax mais b. Que a gente sabe que não é fórmula, né? Fórmula não, modelagem matemática. Que essa modelagem matemática é chamada função afim, né? Que é a famosa linha reta. É uma linha reta porque o coeficiente angular cresce de maneira constante. E a gente quer saber agora quem é o coeficiente angular. Bom, gente, todo coeficiente angular de uma função a gente já provou que... Aliás, todo coeficiente angular... a gente pode falar assim, todo coeficiente angular de uma função é dada por ΔY sobre ΔX.
e que isso aqui significava a razão entre a variação no eixo X e a variação no eixo Y, que é esse triângulozinho aqui. Porque por ser uma linha reta, gente, você vai ver que todos esses triângulos, eles são semelhantes. A gente prova isso, né, em função mesmo, assunto de função, a gente prova. A primeira prova que a gente tem da função afim é, primeira coisa, a gente tem que a função f de x é igual a x, que é uma função que é uma reta com certeza. Por que uma reta com certeza? Porque só tem um a aqui para variar o valor de x. E o valor de x ele cresce em uma unidade. Então ele sempre vai variar o x em ΔX igual a 1. Então termina que a própria função é o próprio coeficiente angular dela. Então a gente sabe que é o próprio ΔY. Então a gente sabe que é uma reta, entendeu? Com certeza é uma reta, porque vai ser um próprio retângulo. E esse retângulo semelhante a todos eles. Então o que acontece aqui? O que acontece é que na afim, por ter esse coeficiente aqui b, que é adicionado, uma constante adicionada, ele não garante que vai ser uma reta. A gente pode ter, por exemplo, uma curva. Ela pode subir um pouquinho, variar assim e subir. Aí a ideia de você provar que essa função que a função afim, que é essa modelagem matemática, é uma reta, é a ideia de provar que qualquer triângulo que você pegue aqui, eles são semelhantes. E bom, eles já são semelhantes pelo caso do ângulo, porque eles compartilham dois ângulos iguais, entre eles o de 90 e o θ, que é esse ângulo aqui. E esse caso de semelhança ângulo-ângulo, ele nos garante, porque esse caso de ângulo-ângulo já nos garante que eles vão ser semelhantes. Porque o terceiro ângulo, a soma dos ângulos internos a um triângulo qualquer é 180 graus. Então, necessariamente, o terceiro ângulo é igual. E além do terceiro ângulo ser igual, por ele ser um triângulo retângulo, então, necessariamente, a gente consegue usar as funções trigonométricas de um ângulo. Aí a gente consegue fazer o quê? O que seria essa variação? Bom, aqui seria um valor, por exemplo... Olha só, gente, vamos lá, trabalhar tudo certinho aqui, viu? Vamos trabalhar para vocês entenderem e não sair daqui com dúvida. Principalmente desse assunto que é muito importante. Ó, o que acontece? A gente tem esse ponto A, tem esse ponto B e esse ponto C. Aí o que acontece? Esse ponto B ele tem ordenadas x2, y2. Ordenada C, y1, x1. Ordenadas ali do A, x3, y3. Então o que acontece? Aqui é a altura do segmento y1. Seria equivalente a essa altura, né? Então, e esse segmento inteiro daqui seria equivalente ao segmento B. Então, observe que o tamanho dessa medida aqui do triângulozinho é exatamente y2 menos y1. Isto é, a variação chamada ΔY, que é o quanto varia o meu valor de y, né? Que é exatamente esse ΔY, esse tamanhozinho aqui, tá? Aí esse aqui é o ΔY. E aqui seria exatamente, ó, aqui é o tamanho x2, aqui é o tamanho x1, ou seja, esse seria o segmento diferente, seria ΔX, que é basicamente a diferença entre o segmento x2 e x1. Aí isso aqui então é ΔX. Então observe que se a gente usa a tangente trigonométrica do ângulo, ela seria numericamente, numericamente é igual, depende das dimensões que você está trabalhando, tá? Porque aqui a gente trabalha adimensional, então a gente fala que é igual, mas depende das dimensões que você está adotando. Na física, esse igual não é igual não, ele só usa numericamente igual, tá? Mas essa tangente, então, do ângulo θ é igual a ΔY sobre ΔX. E o que acontece? Esse ΔX é x2 menos x1, esse vezes a tangente de θ, e isso é igual a ΔY, que é y2 menos y1. Bom, então y2 é y1 mais x2 menos x1 vezes a tangente de θ. E a gente prova que essa tangente de θ é igual ao coeficiente angular. Porque a gente prova que esse
tangente de θ é igual ao coeficiente angular. Se você compara as funções, o f de x aqui seria o y2, a constante adicionada seria exatamente o valor de y1, e aqui x2 menos x1 é a variação das cotas no eixo da abscissa, então seria o próprio x, e então o que sobra é que o coeficiente angular seria o tangente de θ ali. Aí tem uma forma de você provar isso, bom, até tem, né, que seria como, ó, o coeficiente angular eu tô falando que é o tangente de θ. E isso você prova pela modelagem de função, porque isso aqui seria uma função afim, ok? Porque x2 menos x1 representa um ΔX, que é um valor de x qualquer, certo? Então isso multiplicado por tangente de θ. Aí como a gente tem outra forma de você mostrar isso, bom, gente, eu acho que, na verdade, tem sim. Como que a gente faz isso, ó? O que a gente vai fazer? y2, gente, você concorda que usando a função aqui, y2 é igual ao coeficiente angular da minha reta vezes x2 mais o coeficiente b, que é constante, certo? Que é chamado coeficiente linear, né? Coeficiente linear. E ele se chama coeficiente angular porque determina em relação ao ângulo da reta, a angulação da reta, tá? Que seria exatamente relacionado a esse ângulo de θ aqui. Esqueci de dizer isso. E se você coloca o valor de y1 é o coeficiente angular vezes o valor de x1 mais b. Então, observe a seguinte coisa, que se você fizer y2 menos y1, você obtém exatamente ax2 menos ax1. E mais b menos b vai embora. Então, você tem que coeficiente angular exatamente ΔY sobre ΔX. Então, ΔY sobre ΔX é a razão, né, ali. Então isso é igual a tangente de θ. Então é assim que você prova. E você prova isso usando também o princípio da indução, para provar que vale para qualquer yk e yk mais 1. Mas basicamente não precisa disso, porque esse y2 e y1 são y's quaisquer consecutivos. Então você já entende que isso é o coeficiente angular. Bom, agora sobre essa breve aula, que isso aqui seria o coeficiente angular, você vai ver isso aqui escrito dessa forma, que é y0, y igual a y0, mais x menos x0 vezes coeficiente angular da reta tangente. Você vai ver isso aqui na derivada. E por que coeficiente angular da reta tangente? E por que y0? O porquê disso? Bom, primeiro, spoiler, y0 é um y qualquer, né, gente? É de um ponto que você tá pegando, como o y1, beleza. Aí você só colocou 0. E x1 vai ficar x0. E o x2 é um x qualquer da tua função, é um x arbitrário, beleza. Então não necessariamente consecutivo, beleza. E agora por que coeficiente angular de reta tangente que você falou, que seria uma reta tangente? A gente vai entrar falando sobre isso agora. Agora que você entendeu aqui conhecimentos muito básicos do que é uma reta, né? E a gente não vê isso em geometria analítica, a gente vê a formação de uma reta, porém a gente vê de uma forma mais formal, né? A gente vê o que é uma reta falando que para que você tenha uma reta, basta que você tenha a seguinte coisa, você tenha uma reta, para que você tenha uma formação de uma reta, basta que você tenha um vetor, um ponto P do espaço, aliás, uma reta qualquer no espaço, para você saber a equação dessa reta. Além dessa forma, né? Basicamente, o que acontece? Porque fica muito fácil de saber o que é uma reta a partir da modelagem já feita, né? Mas da onde vem essa modelagem, né? Que a gente se baseia. É exatamente essa a ideia que eu quero passar para você. Em geometria analítica, a gente trabalha com a seguinte ideia. A gente pega uma reta qualquer, beleza, uma reta qualquer. Você pega um ponto P do espaço, um ponto P pertencente. Você pega um ponto A pertencente à reta e um ponto P no espaço qualquer. Essa reta, ela tem uma direção de um vetor V qualquer. Aí o que acontece? Para que você tenha a formação de uma reta, nada mais é do que você provar que esse ponto P ele pertence a essa reta e que o segmento então que faz entre o A e o P ele é um segmento de reta colinear, que como a reta é infinita, então vai ser o segmento AP é uma reta, tá? Mas no caso basta você provar que o segmento ou a reta, né, AP
no caso ele usa a conotação de vetor, é um vetor colinear ao vetor diretor V qualquer, que essa reta tem, né? E é assim que a gente prova o que é uma reta. Enfim, você vê mais isso aqui em geometria analítica, tá? Eu não vou entrar muito a profundo em geometria analítica, mas você já deve ter visto isso, você tem que ter visto. Bom, agora o que dessa revisãozinha de coeficiente angular de função, agora a gente pode sim falar o que é uma derivada e falar o que seria uma reta tangente e tudo isso. Bom, primeira coisa que você tem que entender, cálculo surgiu para resolver problemas do cotidiano e para resolver problemas existentes que não tinham resposta ou fundamentação matemática forte para que você pudesse concluir alguma coisa. Então, basicamente, o cálculo, a priori, foi criado para resolver problema, para ser basicamente uma ferramenta para resolver problema e não necessariamente você filosofar, né? Você não é filosofar, mas não necessariamente essa ideia mais construtiva que a gente tem hoje de formalidade. Antigamente não tinha tanta formalidade no cálculo, né? Mas era algo já formal. Mas enfim, então ele surgiu com o seguinte problema. Ele surgiu com um problema, com a problemática de você, porque aqui você trabalhando com aquela reta, uma função bonitinha que é uma reta, você conseguia calcular o coeficiente angular dessa maneira, não é? Você consegue calcular o coeficiente angular dessa reta. Pô, é uma reta, ele tem uns triângulos aqui, por isso que eu consigo. Mas você consegue calcular para uma função qualquer? Porque não vai ser uma reta mais, né? Não vai ter mais essas variações, não vão ser constantes. Então você conseguiria calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, por exemplo, dessa função qualquer? É aí que vem, gente. O cálculo vem exatamente para resolver esse problema. Para você resolver o problema de calcular problemas que envolvem uma curva, né? Algo curvilíneo, que é exatamente uma função qualquer, por exemplo, que a gente toma no contexto, que seria essa curva. Você conseguiria, então, calcular o coeficiente angular dessa reta, dessa curva, aliás? Aí que fica o problema, né? Então, o que acontece? A gente tem um problema de calcular o coeficiente dessa reta. Eita, puxa! Gente, eu quebrei minha cadeira. Nossa. Rapaz, tô fortinho, né? Enfim. Dando continuidade. Ai, cadeira. Dando continuidade. Então, como que a gente faria isso, né? Bom, então surgiu o primeiro problema, que era o seguinte. Uma reta tangente é uma reta que ela toca... É porque aqui tá mal feito, né? Mas seria uma reta, finge que só toca em um ponto. Que toca em apenas um ponto de qualquer curva. É basicamente isso que é uma reta tangente, tá bom? Então, olha só, olha o que a gente vai fazer. A primeira problemática que surge para a gente resolver na matemática, então, é definir uma reta tangente a um gráfico de uma função qualquer. Beleza? Obtendo, assim, o coeficiente angular. Por que a ideia da reta tangente? Porque a reta a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta. Então, a gente utiliza, então, uma forma de inserir a reta na curva e correlacionar ela com a curva para que a gente obtenha o coeficiente angular da curva, que vai ser o próprio coeficiente da reta. E como que a gente vai fazer esses coeficientes angulares serem iguais? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, bora ver isso. Tá aqui minha função. Eu vou trabalhar com a função, ela assim, só por desenho mesmo, questão de desenhar. E o que a gente vai fazer? Vai tomar um ponto P qualquer dessa minha curva. Esse ponto P ele tem ordenadas x, P, que ponto P, P, e F de P, tá bom? Ponto P, F de P, certo? Que geralmente que a gente trabalha no Guidorize, que ele trabalha com P. A gente vai ter uma coordenada de um ponto M, em que esse M vai ser... esse ponto M vai ser um ponto qualquer, M, F de M. Pode ser? Pode ser. Beleza, você tem dois pontos. Aí qual é a ideia? A gente vai fazer o quê? A gente vai unir esses segmentos, vai unir os pontos MP através de um segmento. Por quê? Postulado da geometria, cara. Qual é o postulado da geometria? O postulado da geometria é o seguinte, calma. Gente, eu tenho que fazer esse ponto M um pouquinho mais para baixo só para
ficar bonitinho o meu desenho, tá bom? Porque esse desenho aqui não vai ficar bonito se eu não fizer assim, ó. Gente, calma aí. Calma aí que eu tenho que fazer um desenho bonitinho. Vou fazer ela mais assim, ó. Aí aqui é o ponto P. F de P. Aqui é o ponto M. Aí agora sim. Qual é a ideia? A gente vai pegar uma reta. Aí vai primeiro inserir uma reta que une esses dois pontos. Ai. Meu Deus. Tô apelando. Pronto. M, F de M. Perfeito? Beleza. Então a gente vai pegar uma reta. E essa reta, ela se chama reta secante. Por quê? Porque essa reta se chama reta secante. A reta secante é toda aquela reta que ela toca em mais de um ponto de uma curva. Ou seja, basicamente eu tô tomando aqui o meu ponto P, que eu quero calcular o coeficiente angular. Aí você toma 2 pontos e eu tomei uma reta seguindo esses 2 pontos, certo? Unindo esses 2 pontos. E qual é a ideia? É aí que a gente vai determinar o coeficiente angular da reta tangente. A reta tangente ela tem que tocar apenas em um único ponto do gráfico. Então imagine que eu quero calcular exatamente o que? Eu quero calcular que no ponto M eu quero saber o coeficiente angular dessa curva da reta tangente ao ponto M, da reta que toca o ponto M aqui. Então como a gente vai fazer isso, gente? É aqui que vem a ideia do cálculo, do limite. O que a gente faz? Tomando M, que representa MF de M, ao a gente tomar uma reta secante, né, na que toca MP, observe que existe a possibilidade de tornar o ponto P tão próximo de M que a reta secante ela vai começar a alterar seu ângulo. Exatamente, se ela altera seu ângulo, ela altera seu coeficiente angular. Perfeito. E se a gente fizer cada vez mais o ponto P se aproximar do ponto M? Muito. Ó, a reta que era antes assim, ela vai ficar assim. Aí eu vou fazer o ponto P cada vez se aproximar cada vez mais, ó. A reta que antes estava assim, ela vai ficar assim. E observe que vai chegar em uma hora que ao fazer o ponto P chegar tão próximo do ponto M, que vai chegar tão próximo. Eu não quero saber no ponto M, mas eu quero saber muito próximo do ponto M, que o coeficiente angular da reta tangente, da reta secante, ali vai virar basicamente o coeficiente da reta tangente, certo? Perfeito? Então essa é a ideia que a gente usa de limite, que essa ideia de diminuir a distância, a gente tem a ideia do limite, é uma ideia explícita de limite, certo? Que a gente já trabalhou. Qual é a ideia? É o tornar o ponto P, F de M, F de P. É o tornar o ponto P cada vez mais próximo de M. Isso quer dizer o quê? Tomar valores de x da minha função cada vez mais próximo do meu ponto M. Ou seja, diminuir a distância efetivamente percorrida entre os eixos ali. Ou seja, distância. Se a distância efetivamente percorrida, gente, é o módulo da variação do espaço. Então, é o módulo entre o tamanho do segmento P, que é esse em preto, pelo tamanho do segmento M. Ou seja, a distância entre os segmentos seria esse segmento aqui, que é o segmento M menos P, que é a diferença entre a cota dos segmentos. Perfeito? Então, vai ser o quê? A módulo da variação do espaço entre M menos P. E na medida que eu fizer cada vez mais essa distância ser menor, eu tenho cada vez melhor uma aproximação do meu F de P para o meu F de M. E cada vez melhor uma aproximação para o meu coeficiente angular da reta secante virada a tangente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tornar cada vez menor essa distância. Então, imagine dois números muitíssimo pequenos, delta e epsilon,
que a gente já sabe, que a gente conhece. Então, isso aqui é maior que zero, porque está em módulo, e isso aqui tem que ser menor que um número muitíssimo pequeno. Imagine um número muitíssimo pequeno. É esse número que a gente chama de delta. Esse número você pode ser qualquer um. Você pode imaginar que esse número delta pequeno é o quê? É 0,0000000, e você vai escrevendo zero aí na sua parede da sua casa inteira. 1. Esse é o número delta, é um número muitíssimo pequeno. Então você quer dizer o quê? Que essa distância tem que ser mais pequena que esse cara, que é muito pequeno já. Então, beleza. E isso implica dizer o quê? Implica dizer que você tem que ter uma aproximação melhor de f de p para f de m. Ou seja, para a gente mover o ponto P, a gente tem que mover tanto o eixo das abscissas e, como consequência, o eixo das ordenadas. Então, a mesma coisa da distância vai ocorrer ali para o nosso camarada, certo? E esse a gente pega e toma um outro número muitíssimo pequeno. Então, observe que isso aqui é a ideia de limite. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Então, observe que essa aqui é a ideia explícita de limite. Então, se a gente está usando a ideia explícita de limite, o que acontece? A gente está tentando tornar... O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando tomar efetivamente a conceitualização de distância entre dois pontos, certo? Onde, consequentemente, promovo o deslocamento no eixo x e no eixo y, certo? Logo, tornando a distância mínima entre os pontos para determinar a reta tangente, que é a ideia explícita de limite. Então, é basicamente você aplicar o quê? O limite no coeficiente angular da reta secante. Ó, a gente tem um coeficiente angular da reta secante, que é o delta y sobre delta x dela, que é igual ao f de p, certo? Que a gente tem aqui nesse caso, f de p menos f de m que a gente tem aqui. Aí a gente vai ter p menos m, né? P menos m. E eu coloquei ao contrário aquela distância, eu escrevi m menos p, mas é p menos m, perdão. Então, o que acontece? Eu estou aplicando a ideia nisso. Então, eu estou falando que o limite do meu coeficiente angular da reta secante, quando o quê? O limite do coeficiente angular da minha reta secante, quando m tende a... Quando p, aliás... quando m tende a p, né? Não, quando p tende a m, né? Que eu estou aproximando p de m. Quando p tende a m, é igual a limite... Quem é o coeficiente angular da reta secante? F de p menos f de m, p menos m, quando p tende a m. E isso aqui é basicamente o coeficiente da regra, é basicamente o coeficiente angular da reta tangente, né? Lembre-se, o coeficiente angular da reta tangente não é o da secante, gente. Isso aqui é um erro. É o limite. Limite, gente, você tem que lembrar, o limite é uma operação de aproximação. Você só está dizendo que quanto mais você aproximar esses dois pontos, você vai ter que o coeficiente da sua reta secante é o da tangente. Ou seja, não é da tangente, mas na verdade é muito próxima da tangente. Então, por aproximação, que a gente pode fazer muitíssimo, muito próxima, quase perfeitamente próxima, nada é perfeito, observação. Até computador erra. A gente usa o computador para fazer essas aproximações, para construir nave, essas coisas. Então, o que a gente faz? A gente insere no computador um valor, um parâmetro para delta e epsilon muitíssimo pequenos para que não ocorra a probabilidade de falha seja muito pequena, baixa, mas existe, tá? Então, isso aqui a gente está falando o quê? Que o coeficiente da reta tangente, ele se aproxima, na verdade, do limite da coeficiente angular da reta secante quando P tende a M. É essa a ideia. E essa é a ideia literalmente derivada. A gente chama que isso aqui é a derivada, tá? É literalmente essa operação de aproximação. Isso aqui é a derivada. Aí você vai ver isso aqui escrito da seguinte forma, ó, gente. No lugar desse M, desse P, vai ser o quê? No lugar desse M de P, aqui vai ser X, aqui vai ser P, certo? No caso eu vou tirar aqui M no caso vai ser P. Aqui vai ser F de P, que você vai ver. F de P tá aqui. E você vai ver isso aqui como F de X, certo? Que é um ponto P qualquer aqui da minha função, certo? Com ordenadas X e F de X. Então, o que acontece? Você vai ver isso aqui da seguinte forma, ó. Você vai ver isso da seguinte forma. Limite do meu coeficiente angular da reta secante
quando x tende a p, é isso que você vai ver, é igual ao limite de f de x menos f de p, ou f de x0, que você pode ver, x menos p, quando x tende a p, e isso é igual ao coeficiente angular da reta tangente. E esse coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada no ponto P, que a gente usa esse tracinho aqui para significar a derivada no ponto, tá bom? E outra notação, depois eu irei mostrar para vocês, que é essa notaçãozinha que você geralmente vê de df, dt ou df, dx, enfim, depois eu vou mostrar essa notação que significa ela. Mas é a mesma coisa. Então, gente, é basicamente isso que você vai chamar de derivada, certo? Essa é a operação derivada, é daí que vem a derivada, de resolver esses problemas, entendeu? Eu espero ter resolvido, ter explicado de forma um pouquinho melhor para você. Bom, basicamente, essa operação que você está vendo aqui da derivada, esse tipo de limite, o limite desse coeficiente da reta tangente, ele aparece em muitíssimos problemas de forma natural na geometria e na física. É por isso que a gente fala tanto de cálculo, por isso que a gente usa tanto cálculo para resolver várias coisas, porque esses limites aparecem naturalmente nesses problemas de física e de matemática que a gente tenta resolver, tá bom, galera? Então não imaginem que eu tinha alguém brisando sobre isso, que tinha essa ideia. Não, teve alguém que teve essa ideia, claro, mas imagine a seguinte coisa, que eles queriam resolver problemas, e para resolver esses problemas a matemática vigente da época deles não bastavam, né? Então eles criaram mecanismos para tentar corresponder à matemática, à ideia deles da física e de outros campos da própria matemática, tá? Não necessariamente o cálculo surgiu intrinsecamente a física, mas surgiu também com problema de geometria, tá? Esse problema da reta tangente era um problema, na verdade, de curvas, tá? Que o Leibniz estava fazendo. Tem uma discussão que você vai ver aí quando você estiver com o seu professor, que é a história da matemática, que é a seguinte coisa, que cálculo, na verdade, muitos dizem que foi Newton que fez, porque Newton chegou com algumas notações de cálculo, com ideias de cálculo, da primazia do que é o cálculo, sendo que é aplicado mais para física, que é o campo dele, aliás, e Leibniz, que era um advogado, inclusive, e que terminou se apaixonando por matemática, se tornando matemático, e um produtor de artigos de matemática. Ele criou o cálculo, ele, em tese, criou o cálculo para resolver problemas mais aplicados para matemática, mas ele tinha criado também, entende? Aí tem sempre uma rixinha entre os dois, falando, não necessariamente explícita, mas ali, né, entre os seus seguidores, pensadores, enfim, uma rixa aí histórica, na verdade, de quem criou, se foi Newton ou foi Leibniz, ou se um plagiou a ideia do outro, ou se os dois trabalhavam juntos e ninguém sabia. Bom, então tem essa ideia, né? Bom, e é isso que é derivada, tá? E uma coisa que você vai ouvir falar, que o livro apresenta logo depois, é o que é uma função derivada. Gente, função derivada, o que é isso? Gente, é basicamente a seguinte ideia. Você vai escrever, basicamente, a derivada de outra forma. Basicamente isso. Tá vendo esse x tende a p? Você vai chamar a diferença entre x e p de um número h qualquer, certo? Então, o que vai acontecer? Se você faz o limite do coeficiente angular da reta secante x tendendo a p, o que acontece? Isso aqui é igual ao limite de o quê? F de x. Mas quem é x? X é p mais h. F de p mais h menos f de p. Observe que esse f de p a gente pode permanecer, na verdade, não necessariamente tem que substituir. E isso tudo sobre x menos p, que é h. E isso, se x menos x tender a p, então se x tender a p, p vai se aproximar muito h de zero, né? Então h tende a zero. É isso que é chamar de função derivada. Eu não sei por que chamam isso aqui de função derivada, gente, sendo sincero mesmo. Na minha cabeça, isso aqui basicamente, só chamou essa diferença de uma constante h para facilitar os cálculos. É porque isso aqui facilita os cálculos pela seguinte coisa. Você só vai precisar saber um ponto f de p
Você só vai precisar saber quem é o ponto P qualquer. E aqui você está variando para um ponto, para uma variação H, certo? Em relação ao ponto P. É basicamente isso que facilita a sua vida. Ou seja, você não precisa saber qual é a diferença entre X e P. Você só tem que saber que é uma variação qualquer H e que só teria que saber em tese o ponto P, né? É basicamente essa ideia que a função derivada é basicamente um artifício de cálculo para você calcular as funções mais fáceis. Não sei porque se chama função derivada, sendo sincero. Bom, e dando continuidade a isso aqui, a gente vai pegar um exemplo. Para pegar um exemplo, eu vou pegar 2 exemplozinhos e a gente vai fazer alguma... basicamente isso. A gente vai fazer 2 exemplos e acabou. E o próximo vídeo, que eu já vou mandar junto com esse, eu já vou ir mandando os vídeos, já vou gravar mais um, é derivadas comuns. Como assim derivadas comuns? É um tópico que eu mesmo criei, que eu vou listando algumas derivadas e a gente vai resolvendo elas. Eu vou provando essas derivadas. E depois vem as derivadas trigonométricas. E as trigonométricas eu também vou fazer que nem o limite trigonométrico fundamental. Eu só vou provar algumas coisas e o resto você vai sair sabendo fazer na mão, tá? E depois vem derivabilidade, continuidade e aí por aí diante. Bom, agora vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar o exemplo que está no próprio livro do Guidorize e que está nas minhas anotações, tá? Exemplo 1. Diz assim: seja essa função f de x igual a x quadrado, calcule. Aí eu facilitei a minha vida fazendo a seguinte coisa: f' de 1, que é para dizer que é a derivada, né? Que isso aqui é coeficiente angular da reta tangente. Então, o que você vai fazer? Você quer calcular a derivada no ponto P igual a 1, né? Então, você está dizendo o quê? Que o limite do coeficiente angular da reta secante, ou seja, do limite de f de x mais h, ou seja, o P é o meu f de x, tá? Se você quiser chamar de P, pode chamar. Isso sobre h, ou seja, eu estou usando função derivada para facilitar a minha vida já. Quando h tende a 0, certo? É igual a isso. Então, o que acontece? Você está pegando f' de 1, tá? Ou seja, você está trabalhando a seguinte coisa, gente. Olha só a seguinte coisa que você está trabalhando. Primeiro, a gente está trabalhando aqui a ideia da seguinte coisa: ele vai calcular a derivada de f' de 1, né? Então, a gente tem que colocar aqui o valor de f de 1, concorda? X igual a 1. O valor de x igual a 1 é 1 quadrado, certo? Então, eu quero o limite de h tendendo a 0 de f de h mais 1, certo? Menos f de 1 sobre h. Então, bora calcular quem é x igual a h mais 1? Bom, quem é x mais h mais 1? Bom, f de h mais 1 é igual a h mais 1 ao quadrado, concorda? Porque aqui seria o lugar do x quadrado. Então, basicamente, se resume a resolver problema assim. Que se resume a resolver problema agora de limite, né? F de h mais 1, então, é h mais 1 quadrado. A gente vai desenvolver h quadrado mais 2h mais 1. Tô resolvendo isso daqui, tá? Menos f de 1, que é o próprio 1, sobre h. E observe que você vai conseguir resolver agora o problema, sabendo quem é. Por quê? Menos 1 vai sumir com isso. H divide por H em cima e embaixo, vai ficar H mais 2. Se H tende a 0, vai ficar o limite de 2. Quando H tende a 0, o limite de constante é a própria constante. Então, o valor dá 2. E essa é a sua resposta para f de unha igual a 1, certo? Ou seja, derivada no ponto x igual a 1, né? Quando x tende a 1. Então, isso aqui é derivada no ponto 1. E isso aqui é derivada, gente. Sendo sincero mesmo. Sendo que a gente vai facilitar a nossa vida, que a gente vai calcular a derivada de algumas funções. E basicamente você decora elas de tanto você se acostumar a fazer. Então termina aqui, por exemplo, você já vai saber, sei lá, a derivada de seno, é cosseno. É basicamente isso. Aí, ó, agora imaginando que é um x qualquer, ou seja, você quer a derivada da função sem se preocupar com um ponto qual é um ponto qualquer. Então, o próprio f' de x é a mesma coisa que a gente fez, coeficiente angular da reta tangente. Então, é o limite
da minha função f de x mais h menos f de x, né? Sobre h, quando h tende a zero. Então, isso aqui vai ser igual a limite de h tendendo a zero de f de x mais h. Quem é f de x mais h? F de x é igual a x quadrado. No lugar de x você coloca x mais h. Então, x mais h, tudo isso ao quadrado. Produto notável. Mesmo produto notável que eu estava trabalhando antes. X mais h quadrado menos o limite. Menos o limite não, aí não separa. Você pode separar nos limites, tá? Mas eu prefiro deixar assim porque vai dar tudo na mesma. Menos f de x. Quem é f de x? X quadrado. Sobre h. E a gente vai resolver então a derivada para o ponto x, que é igual a limite de h tendendo a zero, x quadrado mais 2hx mais h quadrado menos x quadrado. H. X quadrado vai embora, h eu consigo simplificar, vai ficar limite h tendendo a zero, 2x mais h tende a zero, o limite de 2x não tem h, logo é constante, é o próprio 2x. Então, observe que o limite dessa função x quadrado, a derivada dela é o próprio 2x. E é basicamente isso, o exemplo 1, tá? E isso aqui é derivada, tá, gente? É basicamente isso, cara. Então, isso aqui é o coeficiente angular, Matheus? Isso aqui é o coeficiente angular. Aí, se você quisesse calcular, pronto. Aqui não deu 2, por quê? Porque eu tenho a derivada da minha função, que é 2x. E se eu quisesse calcular o coeficiente angular ou a derivada no ponto x igual a 1, é basicamente eu pegar esse coeficiente angular e colocar x igual a 1 aqui. E eu obtenho a derivada no ponto, no caso 2. É basicamente isso que é derivada, tá, gente? Isso é derivada. E tem muitas aplicações, tá? Você vai ver que derivada tem infinitas aplicações. E você vai ficar assustado de tanta aplicação que tem, cara, em derivada. E o quão importante é. Aí, o exemplo 2 que vem é o seguinte exemplo, gente. Que é um exemplo importante, inclusive. Que é a essência de eu ter te mostrado toda aquela equaçãozinha do coeficiente angular e tal. Enfim. E de te dizer que ia ser escrito como y menos y0. Gente, isso aqui não é coeficiente angular? Então, é aqui, tá? É a mesma coisa. Então, ó, exemplo 2. Seja, aí trabalha com a mesma função, né? Para facilitar a nossa vida. F de x igual a x quadrado. Aí ele fala o quê? Determine. Esse aqui é o último exemplo do vídeo, tá? Determine a equação da reta tangente ao gráfico no ponto do gráfico f, do gráfico da função f no ponto. E ele nos dá letra A e letra B. O ponto 1, f de 1, ou seja, ele quer saber isso. E o ponto menos 1, f de menos 1. Gente, isso aqui vai ser fácil. Por quê? Observe a seguinte coisa, gente. Para a letra A, quem é a derivada dessa função? A gente já viu que a derivada dessa função é 2x, que é o coeficiente angular. O coeficiente da reta tangente é o coeficiente angular, que é a derivada, que é 2x. Se é o ponto 1, então a derivada no x igual a 1. Então, meu coeficiente angular dá 2. Então, agora observe que eu quero a equação da reta tangente. Qual é a equação da reta tangente? Gente, lembra? Lembra aquela notação do coeficiente angular? O que é o coeficiente angular? É o y menos o y0, que é o que eu tinha falado, que é basicamente... Olhando no nosso gráfico, de forma gráfica, aqui é o que? É o nosso f de x menos f de p. É o nosso f de x menos f de p, x menos p, perfeito? Perfeito, Matheus. Aí aqui multiplica, né, por x menos p ambos lados, adiciona f de p, isso aqui é igual a f de x. E isso aqui, gente, é a minha reta, é a equação da minha reta, de uma reta qualquer, ou seja, da reta tangente vale também. Então, como que eu vou fazer da reta tangente? Isso aqui vai ser o coeficiente
vai ser a equação da reta tangente, que vai ser o f de p. O f de p é quem, gente? Quem é o f de p? O f de p, pessoal, é o que? É você pegar a sua função anterior, f de x, e colocar o seu ponto p aqui, que no caso é f de 1. Nesse caso, f de 1 aqui, mais o coeficiente angular, que quem vai ser? O coeficiente angular, se eu quero a reta tangente, o coeficiente vai ser da reta tangente, que é a derivada, que está aqui, multiplicado por x menos meu ponto. Quem é meu ponto? X igual a 1, x menos 1. E isso aqui é a equação da sua reta tangente. Por isso que eu falei que ia ser escrito como y menos y0 mais x menos x0 vezes o coeficiente da reta tangente, que é igual ao tangente de θ, tá? Que é o ângulo, lembra disso. Então é basicamente isso, tá? Para você determinar a sua reta tangente, vai ser basicamente isso. A equação da sua reta, né? Y igual a y0, que seria, no caso, o seu f de x aqui, certo? No ponto, f de 1, seria f de 1 mais x menos 1 vezes 2x, que é a derivada. Porém, eu quero no ponto x igual a 1. Eu quero, né, no caso, a equação só. Então, eu mantenho como 2x. F de 1 nessa função é 1, né? X igual a 1 é 1. Então, isso aqui é 1. Isso aqui, distributiva, 2x² menos 2x mais 1. Essa é a equação da sua reta tangente. Ao gráfico, tá bom? Aí, no caso, se você quisesse colocar aqui, calcular o valor dela em qualquer ponto, se você coloca x igual a 1, você vai ter 2 menos 2, então 1, né? Aliás, tá errado, né? Perdão. Fiz errado isso aqui. 2x² menos 2x mais 1. Não, tá certo. Tá certo. É esse gráfico mesmo. Aliás, viajei, gente. Perdão. Viajei total. Viajei total. Gente, eu viajei aqui. Como que o gráfico, a equação da reta vai dar uma função do segundo grau, velho? Viajei total aqui, viajei com força. Me perdoem, mas tá certo a equação. Mas eu viajei total. Me perdoem. Pra gente determinar, não é assim, velho. Pô, velho, eu misturei totalmente as coisas. Eu misturei o coeficiente da reta tangente com a ideia da outra função. Me perdoem mesmo. É o sono, é 22h38, é horário de dormir. Vocês lembram que eu tô dormindo mal, eu disse no vídeo anterior. Calma aí, é um vídeo depois do outro. No caso, a forma que tem que estar escrita é a x mais b. Me perdoe. Tem que estar escrito assim. E aqui, que é o coeficiente angular, é o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada. Agora sim. Ou seja, basta eu achar meu coeficiente b. Gente, me perdoe mesmo, é sério mesmo, eu viajei, velho. Então, o y da reta tangente, que a gente tá falando aqui, seria o coeficiente angular da reta tangente, multiplicado por um x qualquer, que vai ser, no caso, um x qualquer, somado a um coeficiente b, que é uma constante. Aí, o que a gente faz? Como que a gente vai fazer essa ideia? Aí, a ideia é a seguinte. Tu vai ter o quê? Y é igual a 2x, que é o coeficiente angular da reta tangente, mais b, certo? Aí, o que acontece? Agora vem a seguinte coisa. Tu não quer no ponto 1, então tu vai colocar x igual a 1. Você colocando x igual a 1, você tem f de 1. F de 1 aqui é 1. Ter 2 aqui, mais b. Então, b é igual a menos 1. E esse aqui seria o coeficiente angular da sua reta. 2x menos 1. Agora tá certo. Agora está certo. O coeficiente da reta está certo. Gente, eu tinha viajado aqui, viu? Me perdoem. Mas é a mesma coisa, né? Tá certo. 2x menos 1. Não é a mesma coisa, mas tá certo. Porque seria, no caso, a ideia que eu disse pra vocês aqui do y0, né? y0 mais o de x menos x0 vezes o coeficiente angular da reta tangente. Tá certo sim, gente. Só fiz errado ali mesmo.
Agora eu quero saber o que? O y0 é x². Bora ver o que eu fiz de errado aqui. X menos x0 2x. Calma aí. Alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui, gente. Eu até buguei também, tá? Até buguei, tô fazendo alguma coisa errada aqui. Viajei, tô viajando. Calma, tem que tá certo, velho. Tá certo, gente, tô viajando, mano. Tá certo isso aqui. Tá certo, tá certo. Tô viajando. Viajando com força. Aí, f de menos 1. É a mesma ideia. F de menos 1. O que a gente tem? A gente tem a derivada dessa função. Que a derivada dela, caso o coeficiente angular da reta tangente dessa função que a gente calculou é 2x. Então, o que vai acontecer? Essa função ela vai ser escrita na forma 2x mais b. E a gente vai colocar para menos 1. E vai valer no caso pros dois, né? Porque ó, é x². Então o coeficiente da reta tangente da de cima vale para de baixo também. É o mesmo. Vai valer pros dois aí. No caso a equação da reta tangente. Gente, só me perdoe pelo sono, velho. É o sono mesmo. Sério mesmo. É o sono, tô viajando. E é isso aí, gente. Eu acho que eu vou ficar por aqui já, depois de ter, né, viajado aqui. E é isso, né? Eu acho que não vou dar mais outro exemplo, não. Acho que vocês pegaram a ideia. Mas no caso seria isso mesmo, tá, gente? É a ideia que eu escrevi, cara. É porque eu tinha escrito errado, tá bom, gente? O y ali não é y igual a y0 mais x menos x0. Eu quero provar que isso aqui funciona, tá? Pra vocês falarem que eu não disse mentira. Que eu quero realmente dizer. É que depois eu entendi isso aqui que eu escrevi. Gente, isso aqui é os pontos, tá? É que eu tava viajando aqui, ó. O y0 aqui que eu tô usando, que ele usa, é o f de 1. Que é igual a 1², que é 1. Sacou? Sacou? É isso daí. Então, isso aqui é y igual a 1. Certo? Esse coeficiente angular da reta tangente é o próprio mas o x já não é 1, então é o próprio 2. Não é o 2x, é o próprio 2, que tava viajando. É o 2. E aqui é o x menos 1. Então, 2x menos 2 mais 1. 2x menos 1, pronto. Só pra dizer que funciona também. É a mesma coisa que eu tava escrevendo. Eu só fiz por sistema porque eu tinha esquecido que eu tava viajando, que eu coloquei o x ali. E pra provar que isso aqui vai funcionar pra também qualquer coisa, tá? Ó, o f de menos 1, nesse caso, dessa função, por ela estar elevada ao quadrado, é 1. Então vai ficar o quê? O coeficiente dela vai ficar y é igual a y0 mais x menos 1 vezes 2. Então vai ficar 2x mais 2 mais 1. 2x mais 3, que é o coeficiente angular dessa reta tangente aqui. Letra B. E da outra, 2x menos 1. Aí tem essas duas formas de fazer que são formas idênticas, tá? Que é a própria escrita. Eu só escrevi como esse y0 fosse o b, tá? E o x menos x0 eu já resumi ao delta x direto. Quando eu fiz o sistema de equação ali. Me perdoe pelo sono, né? É o sonozinho. Enfim, fiquem com Deus, tá aí derivada dado. E próximos vídeos vai ser a gente determinando as derivadas, provando as derivadas, tá? Já. E sim, já é assim, é mais rápido que função. É mais rápido que o limite, aliás.